Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Que a graça de Cristo Jesus esteja com você, esteja comigo, esteja com todos nós que estamos na Sala da Esperança, nesta manhã de terça-feira. Eu quero agradecer a todos vocês que bondosamente têm aí estado junto comigo, estudando a lição. Nós temos várias lições importantes. Eu tenho certeza que Deus está abençoando muito a sua vida, porque Ele está abençoando muito a minha vida, tá? Queridos, a palavra de Deus disse que Deus disse assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento, tá? E qual é a razão da falta de conhecimento? Não porque não tem Bíblia. Essa não é a forma de desculparmos que não conhecemos, somos ignorantes, porque não tem uma fonte onde buscarmos o conhecimento. Não. O próprio Deus diz assim, não por falta, o meu povo perece por falta de conhecimento, mas não porque não tem, mas porque rejeita. Tá? A Bíblia hoje, por exemplo, meus queridos, é o livro mais vendido, em todo o mundo. Tá? Agora a pergunta é, será que a Bíblia é o livro mais estudado, mais lido também? Essa é a pergunta importante para nós. Tá? Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação. Essa manhã de terça-feira nós temos esta oportunidade. Tem alguns pontos aqui, queridos, pelo menos aqui 5 pontos anotados que nós precisamos passar por eles e ver o quanto eles são contraditórios aos ensinamentos da palavra de Deus, principalmente com relação à mortalidade da alma e também à ressurreição, tá? Isso é muito importante. Então, o meu convite a você para permanecer ao nosso estudo, tá? E que Deus nos abençoe. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai, pedimos neste momento a Tua bênção para a nossa compreensão desta verdade que é tão importante para nós. Nós não queremos ser ignorantes com relação ao conhecimento, à falta de conhecimento da Tua verdade, porque nós temos em mão a Tua palavra que nos revela, que nos ilumina. Portanto, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, venha nos ensinar. Te agradecemos também por esta oportunidade. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, reencarnação, A teoria da reencarnação tem uma sustentação ou sustentabilidade na Bíblia Sagrada? Essa é uma pergunta, e nós precisamos compreender, nós precisamos entender se a Bíblia dá esse apoio dessa teoria da reencarnação, tá? Nós temos para o nosso estudo de hoje, Hebreus capítulo 9, 25 e 28, 1 Pedro 3, 18, tá? E também o capítulo 9 de Hebreus, verso 27. Queridos, uma pergunta, como que nós podemos crer na reencarnação, de que uma pessoa, quando morre, a alma, o espírito dela reencarna em uma outra pessoa, ou mesmo em um animal, em uma planta, uma vegetação, tá? É uma crença muito forte do hinduísmo, por exemplo, de que uma pessoa, depois que ela morre, se ela não achar um lugarzinho no céu, ou se ela não for direcionada direto para o inferno, ela pode reencarnar pelo menos em 6 vidas. Imagine só, queridos, o sofrimento dessa alma, tá?
ela tentando encarnar em uma vida para se purificar, tá? E ainda há a crença de que além dela se reencarnar em pelo menos em 6 vidas, uma vida e depois essa pessoa morre, ou esse animal, ou essa vegetação, e ela fica aí sem rumo, depois ela procura um outro espaço, né? Um outro ser para ela reencarnar, e assim vai até 6 vidas, tentando aí uma melhora para que ela tenha uma segunda oportunidade, uma segunda chance de entrar aí no céu, no paraíso. Tem base bíblica para nós crermos nessa teoria, tá? Eu posso dizer para você de antemão, né, com muita propriedade, queridos, que essa teoria, como tantas outras, né, que nós já estudamos em lições anteriores, é teoria antibíblica, tá? Por que antibíblica? Porque ela não tem uma sustentação, tá, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ok? Por isso ela é antibíblica. Acredita os hindus, né? É uma religião grandiosa, essa religião do hinduísmo, por exemplo, que essa alma, o espírito, ela pode se reencarnar claro que em um outro ser humano, em seres aquáticos, por exemplo, em peixes, né, animais marinhos, plantas, répteis, né, insetos, pássaros, animais, seres humanos, né, incluindo até os residentes do céu, pode até encarnar em anjos, sei lá. Queridos, tem cabimento, tá? Da pessoa que é um leitor da Bíblia Sagrada, que é um estudioso da Bíblia Sagrada, acreditar em tais filosofias como estas? Seja sincero. Tá? Ok. Por exemplo, como que uma pessoa, tá, uma alma que ela saiu de um corpo quando morreu, e ela vai reencarnar em qualquer um desses seres que nós vimos aqui, né, que pode ser em animais aquáticos, como animais marinhos, e como plantas, répteis, insetos, pássaros, animais, seres humanos e até mesmo residente do céu, tá? Quando a leitura que nós fazemos agora neste momento, por exemplo, em Hebreus 9, 25 a 28, diz que assim como Cristo ofereceu uma única vez, tá? Então veja, quantas vezes Cristo morreu? Uma única vez, ele morreu por cada um de nós. Ele morreu para nos salvar, diz aqui o texto, deixa muito bem claro. Jesus não morreu, não reencarnou, não está habitando, morando em outro ser, em outra vida. Não, Jesus morreu uma única vez, tá? Também, queridos, aos homens está ordenado a morrer uma única vez, tá? E vindo depois, o juiz, tá? Um ser humano, querido, ele está ordenado conforme a palavra de Deus, a alma que pecar, essa morrerá uma única vez, tá? Agora, como que uma alma sai de um corpo, reencarna em um outro corpo, ou seja, de animais, ou répteis, ou aves, ou seja, mesmo em uma vegetação, numa planta, tá? E depois, quando morre essa planta, morre sei lá onde reencarnou, aí ela vai ter que sair e reencarnar de novo até 6 vezes. É a crença dessa filosofia, né, hinduísta, dos hindus, tá? De que, como é que nós podemos acreditar? O
a própria palavra de Deus, a própria Bíblia está dizendo que aos homens é ordenado a morrer uma única vez, tá? Ou seja, que única vez é essa? Uma única vez, querido, no contexto em que a pessoa, quando realmente ela rejeita o plano da salvação oferecido por Cristo Jesus, ela está condenada a morrer como consequência da morte eterna uma única vez. E terminou, acabou. Ela nunca mais retornará, nunca mais volta a esta terra, tá? Considerando a você que essa morte que nós todos passamos neste momento é considerado, biblicamente falando, como nós já estudamos variadas vezes, que é como um sono, um descanso, tá? A morte que é relatada aqui uma única vez é a morte eterna. Não tem mais retorno, não reencarna, a pessoa não vive, né, por aí procurando, sabe, um local para ela viver, para ela reencarnar. Tá? Não temos, queridos, de base bíblica que nos ofereça uma sustentação, sabe, para nós depositarmos a nossa fé crendo, tá, em tais filosofias. Ok? Muito bem, 5 pontos importantes aqui, queridos, que eu quero mencionar com vocês. Tá? A primeira delas é que essa teoria, ela contradiz os ensinos bíblicos da imortalidade da alma, da mortalidade da alma e da ressurreição do corpo. Esse é o primeiro ponto, senão não haveria necessidade de haver uma ressurreição, tá? E também, né, como nós podemos ver aqui, que se a alma ela é imortal, tá? Está totalmente contradizendo aquilo que Deus diz que a alma é mortal, a alma que morrer, que pecar, essa morrerá, aonde o próprio Deus disse lá no Éden, se vocês desobedecer, comendo da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer, tá? Também, queridos, aqui contradiz completamente todos os textos bíblicos que vêm mostrando que aqueles que morreram em Cristo ressuscitam. Não há essa necessidade de uma ressurreição quando uma alma, né, um espírito não morre, ele reencarna, tá? Ou ele vai para o céu, tá? E vive para sempre. Desta forma, essa alma não morre, ela vai vivendo aí por toda a eternidade desta maneira. Tá? O segundo ponto é que ela rejeita a doutrina da salvação pela graça através da fé na obra redentiva de Jesus. Tá? Então, se essa alma ela procura outras vidas para ela se reencarnar, tá? Até que ela acha um meio dela se purificar, se melhorar, tá? Se regenerar para que ela tenha a oportunidade de entrar no paraíso. Então cai por terra, queridos, todo o ensinamento da palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, que a nossa redenção e salvação é unicamente por meio de Cristo Jesus, oferecido pela sua graça. Tá? Aí significa que essa alma, ela pelos seus próprios esforços, ela está se regenerando, se melhorando, né? Para que ela possa então ter aí o direito de entrar na vida, né? De entrar aí no paraíso. O terceiro ponto, queridos, que essa teoria ela contradiz o ensino bíblico de que o destino eterno é dedicado para sempre pelas decisões pessoais desta vida. Né? A Bíblia ensina claramente para nós que as nossas decisões tomadas enquanto nós estamos com vida destina, né, para toda a eternidade, ou a vida eterna ou a morte eterna, dependendo da escolha que nós tivermos feito. Então, se existe, além da oportunidade aqui, enquanto está com vida, depois que a pessoa morre, a alma tem ainda outras oportunidades,
Então, essa teoria contradiz totalmente a palavra de Deus, de que a salvação ou a nossa perdição, ela é decidida por cada um de nós enquanto nós estamos com vida. É nós que decidimos a nossa eternidade, tá? E o quarto ponto também entra em contradição, né? E minimiza o significado e a relevância da segunda vinda de Jesus, que nós encontramos aí pelo menos 2.500 passagens bíblicas falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Qual é a necessidade de Jesus vir aqui a esta terra? Buscar quem aqui? Buscar o quê? O que ele precisa vir fazer aqui? Se a pessoa morre, já vai direto para o céu, ou já está destinado a ir para o céu, ou ir para o inferno, ou reencarnar e viver por aí. Tá? Não tem necessidade, então, de Jesus vir a esta terra. Então, queridos, essa teoria, verdadeiramente, ela entra em total contradição com a Bíblia Sagrada, com todos os ensinamentos da Palavra de Deus. Tá? E o quinto aqui, a teoria, ela propõe oportunidades após a morte para alguém ainda superar as dificuldades espirituais de sua própria vida, né? O que, na verdade, nós não encontramos sustentação bíblica. Tá? A nossa salvação, queridos, nós adquirimos pela graça única de Cristo Jesus. Tá? Nós não temos nenhum mérito que nos dá o direito de reclamar diante de Deus a nossa salvação. Ok? Nós não merecemos nada. As nossas obras, por mais boas que sejam, não nos dá esse direito. Certo? Então é somente pelos méritos de Cristo Jesus, tá? Por meio do seu sacrifício, da sua morte, ali na cruz, que ele entregou por cada um de nós a sua vida. Tá? Nenhum de nós seremos salvos pelas nossas obras. Tá? A Bíblia deixa muito bem clara que é unicamente pelos méritos de Cristo Jesus. Tá? Em suma, não há lugar para a ideia de reencarnação na fé cristã. Nós não podemos crer de maneira nenhuma nessas teorias. E eu termino dizendo para vocês que é uma tentativa de Satanás, tá? Com todas essas teorias antibíblicas, tentar sustentar aquilo que ele havia dito lá no Éden. Certamente não morrerás. Tá? Quero dizer para você que enfrenta um grande perigo qualquer que se dispõe deixar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para acreditar em tais ensinamentos como estes, né, falsos e pagãos, antibíblicos, tá? São teorias, quero dizer para você, com toda a propriedade, que são diabólicas e satânicas. Tá? À luz da palavra de Deus, queridos, eu novamente peço a você, encarecidamente, em nome de Jesus, que você seja um estudioso, uma estudiosa, tá? Com muito cuidado da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, buscando sempre as orientações de Deus para ter aí o conhecimento e libertar, tá? Se libertar dessas tais crenças, né, diabólicas, tá? Essas teorias que são invenções satânicas. Tá? Então que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha aí um ótimo dia, é o meu desejo para você, e até amanhã, se Deus quiser.